E o filme que a gente vai comentar hoje, não é, Cissa? É Coringa. Coringa, olá, o pessoal já dando boa noite aí, chegando. Coringa, produção americana de 2019, e que tem o Joaquin Phoenix como o personagem Arthur Fleck, tem o Robert De Niro como Murray Franklin, que é o apresentador de programa assistido pelo Coringa, a Frances Conroy, que faz a Penny Fleck, mãe dele, Zazie Beetz também, a Sophie, a vizinha, que aparece ali nas fantasias dele. Então, retomando aí para o pessoal que está chegando, vamos conversar com a Cissa Vilhena, que vai fazer a análise do filme Coringa, produção americana de 2019. E a direção do filme é do Todd Phillips. Tem toda uma história sobre a produção desse filme, não é, Cissa? Inclusive, Coringa, o primeiro Coringa é lá da DC Comics, que começou com os quadrinhos, e aí teve o lançamento nos anos 50, e o Coringa apareceu num filme do Batman, a história dele era um pouco diferente dessa que aparece nesse filme. Já tivemos vários Coringas no cinema, não é, Cissa? Uhum. Mas nenhum deles tem história, né? O primeiro a ter uma história é esse, é o Arthur Fleck, né? Os demais já eram coringas, né? Já eram representantes aí do mal absoluto, né? E esse não, Sim. esse a gente vê da onde que ele veio, né? E por isso a possibilidade de fazer uma análise, como você vai fazer hoje também, trazendo vários conceitos de vários autores, e a gente vai falar um pouquinho também, já já, do roteiro que você preparou. Só para trazer um pouquinho sobre o filme, é um filme que criou uma polêmica, causou uma polêmica muito grande, não é? Teve muitas indicações ao Oscar, ganhou como melhor ator o Joaquin Phoenix, e também a trilha sonora, né? A banda que criou a trilha, mas foram 11 indicações só no Oscar, teve outros festivais e também importantes pelo mundo em que ele teve muitas indicações, mas ele também provocou muita polêmica, e eu acho que isso você pode também, durante a nossa conversa aqui, comentar, que era o fato de se inspira ou não inspira violência, que foi muito trazido e criticado em alguns cinemas, e teve até uma recomendação diferenciada nos Estados Unidos de que só podia assistir sozinho a partir de 17 anos, com menos de 17 anos tinha que ser acompanhado dos pais. Então, teve bastante movimento em torno do Coringa. E a gente vai poder ir falando um pouquinho sobre tudo aqui. Olha, sei lá, eu acho que já tem uma previsão de uma sequência do mesmo diretor para 2024, com o próprio ator, né? Então, e a Lady Gaga, vamos aguardar aí o que pode vir. Eu vou falar um pouquinho então do roteiro que você pensou para o filme, tá? Que é a sequência que a Cissa vai seguir aqui na análise dela. Primeiro, do que se trata o filme Coringa, as contribuições da psicologia analítica do Jung, do Carl Gustav Jung, o processo de individuação, arquétipos inconsciente coletivo e também ego, persona, sombra e self, o que são e como se manifestam. E a jornada do personagem Arthur Fleck, a persona, Happy, a transformação, a sombra, Coringa. Inclusive, nós demos destaque nas chamadas para a live a esses dois conceitos da psicologia analítica, persona e sombra. E a Cissa vai fazer toda a relação com a história, como ela mesma trouxe, que esse Coringa tem uma história bastante intensa, bastante densa, bastante forte. Depois, ao final, a gente tenta ver, né, alguns outros comentários. Tem também a possibilidade do filme, né, ter sido inspirado num palhaço mesmo dos anos 70, que cometeu vários crimes. Mas aí são
são outros aspectos que estão no entorno, né, da criação desse personagem tão rico como a Cissa trouxe. Obrigada, Cissa, por mais uma vez, mais uma análise. E a gente pode começar? Podemos começar. Podemos então vamos começar começando. Assim, né? Hoje é um tour de force, né? Esse filme, ele é um filme muito denso, né? Ele é um filme que aborda aspectos assim que a gente não gosta de ver, né? Por isso que ele desperta reações tão intensas, né? Como foi também na época do Clube da Luta, como foi também com o Taxi Driver, né? São 3 filmes em que você tem assim essa explosão de violência, né? E as pessoas se sentem incomodadas, né? Ao entrar em contato com esse aspecto tão não civilizado do humano. Mas o que nós vamos ver é que isto faz parte de todos nós, né? E então, se há esta rejeição e esse incômodo, é porque nós não queremos ver em nós esse aspecto, que é um aspecto do humano, né? Então, justamente, o Coringa, ele vai trazer essa história, né, desta pessoa, que é uma pessoa que foi maltratada pela vida, que é maltratada pelo sistema, que duvida da sua própria existência e que, em um dado momento, ele rompe, né, com qualquer regra moral ou ética e passa a exercer a violência pela violência, como acontecia no Clube da Luta, né, como acontecia ali no Taxi Driver. Né? Quer dizer, ali até tinha ali, o Taxi Driver tinha ali uma motivação, né? Mas tanto no Clube da Luta como no Coringa a gente não vê isso. Mas o Coringa, o Arthur Fleck, ele tem essa história aqui, não que justifique o que ele faz, mas permite que a gente compreenda o lado humano, né, do Coringa e o que o levou a esse estado. E para tentar entender um pouco, eu achei que a psicologia analítica, que é a abordagem criada pelo Carl Gustav Jung, psicanalista suíço, né, ela seria bastante útil, embora vá mexer aí com aspectos nossos que a gente não gosta muito de ver, né, tanto no nível individual como no nível social. Né? E o filme, justamente, ele vai trazer essas duas leituras simultaneamente, elas vão se cruzar no começo, vão se cruzar no fim, que é, né, esse personagem cuja psique é mal administrada, porque ele tem muitas dificuldades ali com as quais ele não consegue lidar, e também uma sociedade que está comprometida, que também é mal administrada. Né? O tempo todo a gente está vendo a greve que está acontecendo e o lixo que está, né, acumulando na cidade, e justamente o que a gente vai ver é o que a gente faz com o lixo, né? Não só o lixo que se acumula na cidade por uma má administração, mas também o lixo que nós acumulamos dentro de nós mesmos, né, a partir de sentimentos negativos e de ressentimento, que são aspectos que a gente não quer reconhecer. Tá? Então, vamos lá. Vamos. Cissa, eu vou só fazer uma interrupção, que a gente está no início da live, para comentar um aspecto que você fez essa introdução e vai começar a análise dos tópicos, mas eu comentar um aspecto que você falou para mim, e chamar a atenção para quem está assistindo a gente, que nos posts a gente coloca lá, em um deles também, o perfil, né? Um breve perfil seu, meu. E aí a Cissa comentou, na semana passada, algumas pessoas ficaram em dúvida, porque na semana passada, no mês passado, algumas pessoas ficaram em dúvida, vieram me perguntar, mas você não é pós-doc? Sim, a Cissa é pós-doc. Tá lá no perfil que a gente coloca em um dos posts, tá? Durante a divulgação da live. É que aqui eu chamei ela, mas intimamente, carinhosamente, né, a nossa mestre aqui nos conteúdos da live, com os quais a gente aprende muito
pela forma que a Cissa traz, né? Não só a teoria que ela apresenta, mas pela forma que ela faz a análise. Então, foi só para esclarecer, sim, a Cissa é pós-doc, mas essa forma carinhosa, simbólica aqui da gente considerar todos esses ensinamentos da Cissa e como a nossa mestre aqui, professora, nesse momento que a gente tem e pode absorver essa maneira dela trazer para a gente o conhecimento. Tá bom, gente? Vai lá, vê lá tudo direitinho também. E agradeço a Cissa por ter me falado e ter a oportunidade também de esclarecer isso aqui, tá? Tá. Obrigada. Nada. Obrigada. Só queria complementar aí um pouco também dessa introdução aí ao filme, né, do que se trata de modo geral, né, que aquela risada que o Coringa tem, né, é algo que existe de fato, né, você tem uma patologia neurológica, pseudobulbar, que eles chamam, que é essa risada incontrolável, né, em momentos mais inadequados. Sim. Mas, assim, psicologicamente, a gente pode entender que tem algo dentro do Coringa que está fora de eixo, né? Algo que está querendo aparecer ali e que é algo transgressor, que é algo que não se alinha às normas, né? Então, a gente vai ver que é justamente a sombra, né? Então, antes da gente entrar no filme propriamente dito, eu vou falar um pouquinho da teoria junguiana e você, Tânia, que conhece bem a psicologia analítica, complementa aí, por favor, né, se você quiser. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu aproveito esse momento aqui, Cissa, para aprender de outro ponto de vista, né? Com outra vivência, com outras experiências. Quero muito te ouvir. Bom, então vamos lá, mas se você quiser complementar alguma coisa, tá você bom. complementa, tá bom? Tá bom, porque tá bom. Este é o seu forte, né? A psicologia analítica. Ai, gente... Deixa eu ver. Obrigada. Não tá rolando o fone? Agora eu não te ouço. Não dá para te ouvir. Tá me ouvindo agora ou não? Sim, tá bom, sim. Ou tá... Estamos, porque né, gente? Posso Tá estar bom. falando no meu ouvido, então... Tá ótimo, tá bom, O som dá para ouvir, fica sim. ruim, eu tento pôr de novo, tá bom? Mas ele tá me incomodando aqui, tá caindo toda hora e... Bom, enfim, vamos ver se funciona assim, senão eu tento os iPods também. Vamos ver. Tá ótimo. Então tá. Bom, então o Jung, ele tem uma visão do ser humano, vamos dizer assim, que é uma visão mais otimista, né? E ele considera que todo mundo tem como uma tarefa de vida completar-se como pessoa. Né? O que é este completar-se como pessoa? É sair dessa visão limitada do próprio ego. Né? Esse ego consciente que eu tenho, que eu acho que eu sou só isso aqui que eu sei que eu sou. Então, o que o Jung vai falar? Eu sou mais do que isso. E é preciso que eu descubra o que mais que eu sou para eu poder ser uma personalidade completa, o que ele chama, né, de uma personalidade tridimensional. Quais são os 3 pilares desta personalidade tridimensional? É o self, a sombra e a persona. Né? Que são os 3 arquétipos principais. Há outros, ânima, ânimos, o próprio ego é um arquétipo, a gente vai falar disso. Mas os mais importantes e aqueles nos quais eu vou focar mais são esses 3 que o Jung considera que são os 3 pilares de uma personalidade completa, de uma personalidade tridimensional, que é algo que a gente tem que buscar, então, ao longo da nossa vida. Né? Seria esta a nossa tarefa. E aí, esse processo ele vai dar o nome de processo de individuação. E a primeira etapa desse processo de individuação, desse processo de busca de si mesmo com um outro centro, que é um centro maior, de maiores possibilidades, o primeiro passo vai ser enfrentar a persona. Né? O que é... Bom, antes disso, desculpa, antes de falar da persona, falar um pouquinho do que são os arquétipos, né? Porque é importante a gente entender o que eles são, para entender depois o que é persona, o que é sombra e o que o processo de individuação busca. Então, o Jung ele acredita que além do nosso inconsciente pessoal,
né, que é o inconsciente que é formado pelas nossas vivências, as nossas experiências, e que está relativamente próximo ali da consciência. Além deste, a gente tem um inconsciente coletivo, que é um inconsciente formado pelas experiências da humanidade. Então, a partir, né, da reprodução de vivências ao longo, né, dos milênios em que existe o ser humano, vão ser formadas certas disposições. E a essas disposições, ele vai dar o nome de arquétipos. Então, é como se a gente viesse programado, né, para se dirigir ao mundo de uma determinada maneira. Né? Se a gente fosse programado para vivenciar as coisas de uma determinada maneira. E isso vai... E para performar de uma determinada maneira, né? Exatamente. Para agir, para atuar, né, de uma determinada maneira, que é identificável, né, através de mitos, de folclores, né? Contos, sonhos, enfim, imagens e referências que permitam que indiretamente a gente tenha acesso a esta programação, vamos dizer assim, que é uma programação carregada de energia, né? Tão carregada de energia que ela é ameaçadora para a consciência, que é uma aquisição mais recente. Então, embora a gente precise ter o contato com estes conteúdos, que são conteúdos comuns ao humano, ao mesmo tempo, não é muito perigoso que eles invadam a consciência diretamente, porque eles são desagregadores e desorganizadores. Então, o nosso contato com essas experiências, ele sempre vai ter que ser indireto, através de símbolos, através de imagens, através das histórias míticas, mitológicas, através das artes. São todas maneiras através das quais a gente pode ter contato com estes conteúdos mais profundos que estão aí nesse inconsciente coletivo. Então, entre os arquétipos, entre essas disposições, a gente vai ter um que é o ego, né? Que é esta disposição de acreditar que nós somos o que a gente sabe que a gente é, ou que a gente acredita que a gente seja, né? Mas a gente vai ter também este arquétipo da persona, que é o quê? Este eu que eu mostro para o mundo, este eu que eu mostro para o outro, que não, ele esconde parte do que eu sei que eu sou. Então, é a nossa máscara social. É preciso que a gente tenha essa máscara social. É preciso que alguma coisa eu esconda quando eu estou me relacionando com o outro. Isso faz parte do humano. A gente vive numa sociedade, tem determinadas regras. Então, eu tenho que ser um pouco fingido mesmo. Não tem como. Né? Não, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tem um monte de coisa que eu penso que eu não vou falar. Tá certo? Sim. Não é adequado. Espera-se que eu não seja excessivamente espontânea aqui. Né? Então, isto é um mecanismo adaptativo. É preciso que eu saiba me comportar de uma determinada maneira em determinadas circunstâncias. Né? O problema é quando eu me identifico com essa máscara, né? Essa máscara social. Né? Então, aí é que começa o problema. Quando eu perco um pouco da minha humanidade, né? Porque eu me identifico só com este papel social. Como se a minha personalidade toda ela se limitasse, né, a esta máscara. Né? Persona vem, né, justamente do teatro grego, né? Era a máscara que os atores usavam na sua encenação. Então, ele é um mecanismo adaptativo, eu preciso ter isto, mas se a minha personalidade se limita a isso, isso vai ser um problema. Né? Então, a gente percebe isso muito nas pessoas que são muito dedicadas ao trabalho, que viveram a vida inteira para o trabalho, que não tem mais nada além do trabalho, e quando elas se aposentam, elas perdem o sentido da vida, porque elas deixam de ser, né, ali aquela única coisa que elas acham que elas são.
né? Então, em geral, Sim. para a pessoa que está muito identificada ali com a persona, o que ocorre é que há um sentimento de vazio bastante intenso, bastante profundo. Tá? Sim. Só para a gente ver assim, como a arte, né, nos ajuda a entender isto, existe um conto do Machado de Assis que se chama O Espelho, né, que é justamente sobre um indivíduo, que é um alferes, ele vira um alferes, ele é promovido, e ele só se reconhece como pessoa quando ele está com o uniforme do alferes. Né? Quando ele tira isso, ele nem consegue se olhar no espelho. É um conto sensacional, ele mostra direitinho o que é, né, essa identificação com a persona, está lá nas referências, e como ele é de domínio público, tem na internet. Ele é curtinho, vale muito a pena ler, porque isso que eu estou falando abstratamente da persona, ali você vê funcionando. Então, aí você Sim. consegue entender muito melhor. Né? Sim. A gente vai compartilhar as referências que a Cissa trabalha aqui nessa análise, tá? Depois a gente coloca, inclusive fica também no nosso canal do YouTube. Bom, uma vez, né, que o sujeito... Essa aula de hoje deu trabalho, viu? A gente vai ver assim que a literatura ela vai trazer muito esses conteúdos que são conteúdos universais, né? E justamente o Jung ele chega na ideia dos arquétipos porque ele observa que diferentes culturas têm temas comuns. Então a gente vai ver que esse tema da máscara e da pessoa que está presa à própria máscara social, ele é um tema recorrente na literatura, nas artes, enfim, né? Em todas essas folclore, formas né, de também. comunicação, né? No folclore, né? E bom, aí se a pessoa, né, ela consegue perceber, né, o que é a persona, ela consegue se desvestir, né, desta máscara e se olhar com um pouco mais de autenticidade e de sinceridade, ela vai chegar em outro arquétipo que é o da sombra. Né? Então, o que é esse arquétipo da sombra? É a nossa tendência a não enxergar aquilo que em nós nos desagrada. Então, tudo aquilo, né, que vai contra essa imagem consciente que eu tenho de mim mesma, que é de uma imagem de uma boa pessoa, correta, que faz o bem, que é limpinha, né? Tudo aquilo que possa respingar negativamente sobre essa imagem, eu vou ignorar, vou deixar reprimido ali, deixo ali no inconsciente. Não, o Jung não usa o termo reprimido, mas enfim, fica lá no inconsciente. Fica lá. Eu não entro em contato com isso. Né? Então, o problema de eu não conseguir entrar em contato com isso é que isso vai tentar aparecer. E se eu estou muito dissociada, se eu estou muito separada, isto vai aparecer sem controle. E é isso que, de certa maneira, é anunciado ali no início do filme com os acessos de riso inconvenientes que o Arthur Fleck tem. Né? Quer dizer, aquela risada justamente é uma indicação de que ele tem uma sombra dissociada ali que está querendo aparecer. Então, a sombra ela é o depósito não só de tudo que é negativo em mim, mas também daquilo que é desconhecido. Né? E é muito interessante porque da onde que veio a ideia de chamar de sombra isso? Né? Então, veio dos povos primitivos, porque eles achavam que a sombra deles era parte deles. Né? Quando eu ando sob o sol e tem a minha sombra, aquela minha sombra também é parte de mim. E, de fato, é. Né? Psicologicamente, a sombra é algo que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que aceitar, em termos assim, de que eu não sou perfeita, né? Mas que eu não posso ter o contato direto com ela. E aí a gente vai ter também, né, na literatura, enfim, em várias manifestações artísticas e nos mitos, etc., né, expressões da sombra que permitem
permitam que a gente, de certa maneira, lide com ela. Então, o caso mais emblemático aí que a gente tem é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Que é um livro também que a gente encontra na internet, né? Mas que vale super a pena ler ali na O único romance dele, né? O único romance do Oscar Wilde. Wilde. É, o único romance. É. Bom, enfim, não sei. Tá lá, né? Tá lá. E como é que é a história, né? Para quem não conhece. O Dorian Gray era esse rapaz lindo, muito bonito, e tem um pintor que está apaixonado por ele, e pinta um quadro do Dorian Gray, que é um quadro que assim, é homenagem à juventude e à beleza, né? E o Dorian Gray fica tão apaixonado pelo seu próprio, pelo retrato que é pintado, que ele se dá conta, ao olhar aquele retrato, que é uma ode à juventude, ele se dá conta que ele vai envelhecer, né? E que em algum tempo ele vai estar diferente daquele quadro, que ele vai estar com rugas, né? E inclusive que aquilo que ele faz vai deixar marcas nele, né? Que vão tirar aquele viço e aquela beleza que o retrato tem. E ele faz, então, um desejo, né? Ele joga um desejo, não é dirigido a ninguém, né? De que ele gostaria de permanecer sempre com aquele rosto daquele retrato, né? E que as marcas do tempo fossem para o retrato, não para ele. E algo acontece, né? Que o retrato passa a envelhecer e ter as marcas dos atos que o Dorian Gray comete. E aí, quando ele percebe que todos os males que ele faz vão para o retrato, não para ele, ele entra num processo de libertinagem, enfim, né? E aí, por aí a história vai. Quer dizer, o Dorian Gray sempre muito lindo, mas, né, vamos dizer assim, o mal nele, o desconhecido nele está no retrato, está ali completamente dissociado. Eu não quero dar spoiler do fim do livro, mas é sensacional. E aí a gente entende por que não adianta a gente não olhar para esse nosso lado negativo, porque ele nos acompanha, ele está lá, né? E é melhor a gente encarar e aceitar que não somos perfeitos, né? Do que colocar isso deixar que isso fique sufocado ali, asfixiado, porque isso um dia vai aparecer. E justamente porque não foi trabalhado, não foi elaborado, vai aparecer de uma maneira muito intensa, como acontece com o Coringa, né? É a sombra dele que vai emergir ali em toda a sua força e vai dominar a personalidade dele. Sim, porque nesse caso é com ou sem sol, não é, Cissa? Não é? É com ou sem sol. Na verdade, se a gente pensar no sentido simbólico do sol, né? O sol é a consciência, né? O sol é o conhecimento, quer dizer, o sol é que permite ver que a sombra existe. Né? É a iluminação, né? É a iluminação, né? Mas mesmo sem sol, ela está lá. Ela tá exatamente. Ali, né? Um outro exemplo da literatura também que aborda esse tema é o Médico e o Monstro, né? O Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Então, é isso, assim. Essas são vivências humanas, né? Por mais que a gente se ache perfeito e bondoso e generoso, a gente tem aí esse lado desconhecido. Sim, né? É melhor a gente aceitar que isso faz parte da gente. Porque senão é o que o Jung fala. Se eu não tiver o tripé, né, do self, a persona e a sombra, eu vou ser um ser bidimensional. Eu vou ser um ser mais empobrecido, eu vou ser um ser mais achatado ali, né, com vivências mais pobres, né? Sim. E a sombra, ela tem uma outra questão, né, que ela pode ser... quer dizer, a ideia toda é assim, é que a gente vai projetar no outro isto que a gente não aceita em si. Então, quando eu começo a achar que tem um outro que é muito cheio dos defeitos, possivelmente são questões minhas que eu estou vendo no outro.
né? Uhum. Então, tudo assim que nos desperta muita raiva e muito ódio, é bom a gente olhar com bastante atenção, porque isso está falando da gente também, né? Sim, sim. Aquilo E sobre o que a gente não quer falar, aquilo sobre o que a gente não quer enfrentar, numa conversa até, né, com pessoas próximas, é preciso a gente prestar atenção. sempre prestar atenção, porque sempre isso está falando de nós. E um Uhum. problema muito sério da sombra, e que o Jung discutiu bastante, é quando você tem isto no coletivo, quando você tem a sombra coletiva, né, que vai levar Uhum. à desumanização do outro, seja uma raça, seja uma nacionalidade, né? Essa desumanização do outro que é diferente. Então, Sim, se eu não me engano, foi o Levin que falou, não foi o Jung, mas por trás de todo regime totalitário, você tem uma sombra coletiva que estava dissociada. Né? Então, isso vai ser projetado num inimigo, né? Um inimigo que é trazido e que é desumanizado. E por ele ser desumanizado, tudo se justifica. Né? Qualquer uhum. atitude destrutiva, ela é justificável. Que foi o que se observou ali na Alemanha, né? Na época do nazismo, né? Em que se cria ali aquele inimigo que é o judeu, que tem que ser exterminado, porque ele é tratado como não humano. E, na verdade, ali você tem uma projeção, né, da sombra coletiva. Né? Então, Sim, isso é extremamente perigoso. Se a gente pensar nos nossos dias, né, a gente tem uma persona que está muito valorizada, né, essa coisa do selfie, das redes sociais, dessa imagem, né, que é projetada ali o tempo todo, que é mostrada o tempo todo, e não se sim, olha para a sombra. Né? Por isso sim. que você tem, de vez em quando, esses fenômenos, né, de matanças, de massacres, etc., porque são o quê? São aspectos que não estão sendo olhados, que não estão sendo considerados. Então, eles vão pular, né, como a risada incômoda do Fleck, né, do Arthur Fleck. Sim. Né? E a ideia é que, com o desenvolvimento da personalidade, quer dizer, se o sujeito, se o indivíduo, né, no seu processo de individuação, ele consegue desvestir a máscara e ele consegue aceitar que ele não é perfeito, né, ele está Uhum. no caminho de chegar neste outro centro da personalidade, que é o self, né, que é o centro das outras possibilidades, né, de eu não ter essa visão tão limitada de mim, que é só o meu eu consciente, e eu vou ser uma pessoa mais completa, vou ser uma pessoa mais plena. Né? Uhum. Eu mesmo, né? É, Em algum eu me tornar momento, aquilo que eu sou, né? E eu sou o quê? sim. Eu sou possibilidade. Né? É isso, eu sou possibilidade. Eu não sou algo rígido, determinado e sempre assim. Eu sempre posso ser outras coisas, mesmo que eu não efetue isso. Né? Mas eu tenho que Uhum. ter a possibilidade da escolha. Né? Eu posso Sim. ser isto e eu quero ser o que eu estou sendo. Não porque eu não sei ser de outra maneira, mas porque eu escolhi ser desta Uhum. maneira. Né? Sim. E aí, como eu falei para vocês, né, quer dizer, como que a gente lida com essas coisas se elas são tão intensas que elas podem ser desestruturantes, né? Então, além, né, da literatura, das artes, dos mitos, das religiões, etc., a gente vai ter os sonhos. Então, os nossos sonhos, eles também, segundo Jung, eles são mapas do nosso psiquismo e eles vão trazer também imagens desses Uhum. conteúdos arquetípicos. Né? Então, por exemplo, o que seriam imagens da persona nos sonhos? Né? Indivíduos mascarados, palhaços, Uhum. né? São os simuladores. Né? São pessoas, Sim. né? São personagens ali que são falsos.
né? Mas assim, o típico mesmo é o mascarado, porque a persona é uma máscara, né? Então, se eu Sim. sonhar com indivíduos mascarados, né, eu pensar a respeito, eu tentar entender o que aquilo tem a ver comigo, já é uma maneira de eu lidar com esse aspecto da minha personalidade, né? Sim. Quais que são como que a sombra se revela, né, nos sonhos? Por coisas assustadoras ou coisas muito diferentes, né? Ameaçadoras, né? Ameaçadoras, né? O lobisomem, vampiro, monstro, alienígena, né? Mas também pessoas que são muito diferentes de mim, né? Culturas que eu não entendo, culturas que eu não aprovo, né? São Sim. também representações da minha sombra, né? E o self, né, que seria então este centro de possibilidades, ele vai aparecer como homens sábios ou mulheres sábias, a sacerdotisa, o grande sacerdote, mandalas, né? Tudo que são círculos ou quadrados que tem um centro, em geral um centro de luz. Todas essas são representações de self, né? E uma coisa interessante é que o próprio desenvolvimento dessa teoria do Jung, né, dos arquétipos e do inconsciente coletivo, claro, ele vinha pensando ali nisso, mas não estava ainda com isso sistematizado até que ele teve um sonho, né? E este sonho é que possibilitou a ele realmente sistematizar a teoria, né? E Sim. A ele partir da sonha própria experiência. a partir da própria experiência onírica, né? Onírica, é. Onírica. Então ele sonha Sim. que ele está numa casa, né? E que aí ele vai andando pelos cômodos da casa, daí ele abre uma porta e ele desce para a adega, né? E aí ele da adega, ele desce, né, para um lugar que é uma caverna. Então, à medida que ele vai andando, ele vai se aprofundando, né? E aí é que Sim. ele tem essa ideia, não, eu tenho várias camadas do Sim. inconsciente até chegar naquelas que são as mais profundas, né? E em E ele geral vai adentrando, né? Ele vai adentrando essas vai camadas. adentrando essas camadas e é interessante essa ideia de que ele vai descendo, né? Porque a gente tem esta concepção também de que o inconsciente está lá embaixo, né? O inconsciente ele está oculto debaixo de outras coisas, né? Ninguém fala eu vou voar para o meu inconsciente. Não, você vai Não, eu mergulhar vou no seu, mergulhar, é. né? A gente voa na imaginação, né? Que é o pensamento deliberado, né? Então, quando Uhum. eu imagino que eu estou com a cabeça nas nuvens, né? Sim, Então, o pensamento consciente, a gente imagina que ele acontece aqui em cima, assim, né? Quando eu quero pensar em sim. alguma coisa, eu falo, eu olho para cima, né? É verdade, é. Mas o inconsciente a gente acha que é lá, embaixo. Sim, E isso vai ficar muito claro também no filme, né? sim. A gente vai falar disso. Bom, eu não estou acompanhando muito aí os comentários, não sei se. É, eu não não consigo responder diretamente, mas estou vendo aqui o pessoal entrando, comentando sobre. Na verdade, assim, até consigo responder, mas que aula maravilhosa, Maria Máximo está dizendo. Tem, tem palminhas. Agora tem hora que o meu não rola aqui, Bom, ok. o Então meu vamos cursor. voltar para o Mas filme. vamos Vamos retomar. retomar. Tem aqui várias interações, né, Cissa? Mas ainda não tem perguntas ou comentários. Tá. Só a Rosana no início comentou que ainda mais porque lá a galera sai atirando em todo mundo. Agora já que me perdi, Ah, eu onde sei. foi que ela. Lá nos Estados Unidos, né? Ah, É, sim, lá nos Estados Unidos, mas é não é só verdade. lá, não. Aqui também Ah, tem, né? Então a tem, gente foi tem que tomar quando. cuidado com isso, né? Porque também é uma projeção, né, nossa.
né? Ah, lá todo mundo sai atirando. Não, aqui também A gente atira. joga Né? para longe, A né? gente A joga gente para joga para longe. longe. A gente joga para longe. Mas a Né? Rosana, eu não me lembrava do início que eu tinha comentado essa questão das restrições, dos comentários. Frederica aqui também está falando que aula maravilhosa. Isso, Rosana, quando eu falei da sessão do cinema. Eu acho que assim, né, ela também pode ter a forma, né, que Sim. acontece Ah, lá. sim, sim, verdade, do Clube da Luta e Sim, do Taxi sim, Driver. Sim, verdade, é verdade. Né? E eu me lembro quando teve o Clube da Luta, né, que também teve todo esse bafafá, assim, olha, não pode menor de idade, não pode, né, isso aí vai estimular a violência. E houve, de fato, né, aquele rapaz que entrou ali no cinema do shopping, sim, no Shopping Morumbi, saiu atirando em todos os... isso. Né? Mas é isso, Acho que foi o gatilho, né? O gatilho da violência que já estava lá. sim, Quer dizer, foi isso, como sim, poderia ter sido outra coisa. Né? sim, sim. Mas então, voltando para o filme, né? Então, o filme começa ali com o Arthur Fleck, né? Já assim como uma pessoa disfuncional, né? Ele toma 7 medicamentos, né? Ele toma 7 comprimidos, ele tem aquela risada fora de hora, então como se tivesse realmente alguma coisa querendo sair ali de dentro dele, querendo se manifestar e que está asfixiada. E você tem um ambiente que é um ambiente que não acolhe, pelo contrário, né? Um ambiente absolutamente hostil, né? Uhum. Ele apanha, ele tem ali a placa, que é o trabalho dele, roubado. Os amigos e o chefe não têm nenhuma solidariedade com ele. Né? Você tem um Não, sistema de saúde que não dá nenhum amparo para ele. Quer dizer, você tem também aí um ambiente que, vamos dizer assim, alimenta esse ressentimento dele. Porque não lhe dá nada. Né? Não lhe dá uhum. nada. Então, é como se ele fosse acumulando mesmo mágoa, mágoa, mágoa. E, no caso dele, pior ainda, porque ele tem, ele segue aquilo que a mãe dele falou, que é: você é feliz, Feliz. você é o happy, né? Ela chama ele de Uhum. happy, né? Sim, sim, Ou seja, você está proibido de sentir raiva, você está proibido de sentir tristeza, você está proibido de sentir qualquer elemento, qualquer sentimento negativo. Então, essas sim, coisas vão se acumulando dentro dele, como lixo que se acumula na cidade. Né? Assim como sim, o lixo cria ou favorece, né, a proliferação de pragas e ratos e animais nocivos, também assim essa sombra dissociada, ela vai criando elementos negativos e forças extremamente destrutivas. Né? Então, essa impossibilidade dele de manifestar o que é negativo faz com que isso crie um veneno cada vez maior, né? Cada vez mais intenso ali dentro dele, fazendo pressão para sair. sim, Né? sim, Então, ele tenta ser uma pessoa legal, né? Ele tem essa persona, né? Da pessoa que é um bom filho, eu cuido bem da minha mãe, eu quero fazer as pessoas felizes, eu quero ser um bom cidadão, né? Mas, na verdade, ele está ali com um lixo interior ali se acumulando e intoxicando, né? sim, E aí, o que ele quer da vida dele, né? Ele não quer muita coisa, ele quer ser reconhecido na sua existência, né? Vê que assim, o vazio dele é tão grande, porque ele está com essa sombra tão dissociada, né? Que ele nem sabe se ele existe. Ele fala isso, sim, né? sim. Que é também uma patologia, síndrome de Cotard, que chama, né? Síndrome de Cotard, Cotard. C-O-T-A-R-D, Cotard, né? Que é esse Sim, sentimento sim. de não existência, né? Ele quer ter o seu valor reconhecido, né? Seja como palhaço, seja como um comediante, né? Seja como um bom filho. E ele Uhum. quer uma figura paterna, né?
ele quer um pai, né? Que pode ser o Murray, que representa ali uma figura paterna para ele e para a mãe, porque eles sentam ali na cama para ver o show do Murray, e o Murray é um modelo para ele. Ele, possivelmente, o fato dele querer ser um comediante é seguir esse modelo paterno, né? Se identificar, né, com o pai. Se identificar com o pai. E a outra possibilidade é o Thomas Wayne, o pai do Batman, né? Ele quer ser irmão do Batman e ele quer ser filho do Thomas Wayne. Então, assim, ele fica nesta busca de figura paterna e ele é absolutamente rejeitado por ambos, né? Ele é expulso da casa ali do Thomas Wayne e ele é ridicularizado pelo Murray, né? Então, ele é absolutamente maltratado e rejeitado por essas duas figuras paternas potenciais, né? E a gente sabe que a figura paterna ela funciona como um eixo, como uma bússola, né? Ele é um representante da lei, mas ele não consegue, né? Ele não consegue ter isto para ele. É a lei, é a ordem. A lei e a ordem, né? Sim. Ó, só uma interrupção aqui que a Rosana fez um comentário quando estava falando do lixo, ela pensou na música Bichos Escrotos do Titãs. Sim, exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso. E, bom, aí, deixa eu ver. Um pouco aqui. Falávamos da figura paterna, que ele Sim, era o que ele queria, que ele né? buscava. Sim. E aí, além dele perder a figura paterna, né, dele não conseguir obter essa figura paterna, ele descobre que toda a história dele é uma grande mentira. Então, aí é que ele perde o eixo completamente, porque aí nem a mãe dele é mãe dele, né? Nem o passado dele é o passado dele, o passado que ele lembra, e ele vai descobrir que ele foi uma vítima desde sempre. Né? E aí ele, como ele que ele conhecia, de fato não existe, não é, Cissa? Não existe, não existe. Né? O rap não existe. Né? Aquela persona dele com a qual ele estava totalmente identificado, ela deixa de ter qualquer sentido. Porque ele era o que a mãe dele dizia para ele ser. A hora que ela não é nem mãe dele. Né? E a gente já está vendo que ele vem com uma série de dificuldades. Senão ele não estava tomando 7 medicações. Né? Então ele não aguenta, né, esta perda total de qualquer referência e ele é dominado, então, pela sombra. Quer dizer, todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa que ficou ali anos sendo acumulada, ela vem e ela domina a consciência dele. Né? E a partir daí, ele deixa de ter qualquer regra e deixa de ter qualquer limite. E ele está absolutamente identificado com essa sombra. Né? Então, aí ele vai lá e ele mata o Murray, né? Mata a mãe, enfim, ele mata. E é uma sequência de assassinatos, né? De assassinatos, né? E ao mesmo tempo você tem o paralelo no social, né? Em que você tem ali as convulsões, você tem né? Bagunça, destruição, né? Você tem o paralelo. E dentro do delírio dele, porque ele delira, né? Ele tá louco, né? Ele perdeu completamente o senso de realidade, né? Ele se vê, né? Realmente, por fim, sendo reconhecido pela turba, né? Pela bagunça, pelo caos. E ele se sente bem vendo a cidade ser destruída, né? E aí a gente até vê um paralelo ali com o Clube da Luta, porque no Clube da Luta também a última cena é a cidade sendo destruída, né? Se a gente pensar na cidade como uma construção humana, como uma construção egóica, né? É a destruição completa do ego. Quer dizer, aí é a loucura tomando conta, tanto no plano social como no plano psicológico. Sim. Né? E a cidade como, né, um pressuposto de organização também, né? De ordem, de lugar para cada um, ali tudo se destrói, né? Tudo se destrói, tudo se destrói, né? E
E assim, né, essa situação desta perda de lei, né, em termos sociais, ela também é bastante preocupante, né? É o que os sociólogos chamam de anomia, é a falta de regra, é a falta de lei. Então, você tem dois sociólogos, um é o Emile Durkheim, que ele vai falar muito da anomia como responsável pelos suicídios, né? Já que porque nada vale mais a pena. As pessoas são tomadas por um niilismo, mesmo quando elas não têm nenhuma referência na qual elas possam confiar, né? E você tem um outro sociólogo, que é o Robert Merton, que ele fala também que esta situação de anomia ela traz um comprometimento das instituições. E uma vez que as instituições estejam comprometidas, você já não tem nenhuma garantia de lei, né? Então, assim, no nível psicológico, isto aparece nesta transformação do Arthur Fleck em Coringa. Então, são dois momentos assim marcantes e que eu já vi. Joaquin Phoenix está absolutamente sensacional, porque eu não sei o que ele consegue fazer com o corpo dele, né? Que a gente percebe que ele é totalmente desarticulado. Então, o Coringa toma posse dele quando ele entra, depois que ele mata os três rapazes, que ele entra ali naquele, né, um banheiro, né, que tem um espelho, e que ele vai se contorcendo numa dança estranhíssima ali. Ali a ânima, né? Desculpa, a sombra tomando conta dele, tomando conta. E isso vai se efetivar completamente naquela dança que ele faz nas escadas, né? Que é uma cena emblemática aquela. Porque tem alguns comentadores que fazem o paralelo dessa cena com uma cena de um dos Rockies, lá com o Sylvester Stallone, que ele sobe uma escada e ele dá num aberto assim, né? Quer dizer, é uma subida de escada para um plano superior e é uma experiência completamente libertadora e realizadora, né? Sim, um êxtase. Um êxtase, exatamente. Esta cena do Coringa é o contrário. Ele está descendo, indo para o inconsciente, né? Numa dança, que é uma dança que não faz nenhum sentido, ele mistura passo do Michael Jackson com passo do Jim Kelly, dançando na chuva, né? Ele bate o pé na água. Então, ele é como se fosse uma colcha de retalhos de diversos estilos, e ele está todo desengonçado, descendo, e lá no fundo você vê os homens da lei se desfazendo, né? A lei e a ordem, que são os dois detetives. Então, isso é uma representação do quanto que ele está mergulhando ali no inconsciente e ele está perdendo qualquer possibilidade de controle sobre o que acontece. E essa identificação dele com a sombra, ela persiste até o final do filme, né? Ele fica aí com aquela cara do Coringa o tempo todo, né? Ele não tira mais a sua maquiagem, né? No tempo todo ele está... o tempo todo ele está ali, né? Com esta face do caracterizado mesmo, né? E com aquela risada ali, né? Que agora é uma risada de escárnio, né? Não é a risada do rap, né? Sim. E de uma satisfação, né? De uma satisfação, de um gozo, né? Para a gente chegar ali na psicanálise só um pouquinho, né? É uma risada de gozo ali naquele momento, né? Assim como no final também, que ele, né, que é ali no delírio dele, que é glorificado, que ele aprecia, ele usufrui, ele tem prazer com a destruição da cidade, com o caos, né, que se instala ali. Sim. Né? Então, e aquele momento é sensacional, mas sensacional. É uma coisa de verdade. Eu tenho certeza que tem outras referências ali. Eu percebi os passos do Michael Jackson e o Jim Kelly pisando na água ali, né, da chuva, mas deve ter outras referências, né? A Camila comentando que é o melhor momento. Tem agora. O Jung, ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. A Rosana também falou das escadas da Filadélfia, enquanto a Cissa localiza ali a sequência no roteiro. Até vou deixando aqui uma curiosidade, porque assim, existem alguns comentários, para quem né, possa querer buscar mais, de que esse Coringa, o diretor se
teria se inspirado, digamos, né, num caso dos anos 70, um palhaço que matou cerca de mais de 30 pessoas, dentre elas crianças. E aí, uma das confirmações, né, que a gente encontra na internet é que naquele local onde o Coringa vai cantar não, fazer o stand-up, cantar, dançar e cantar, não, fazer o stand-up dele, o nome do lugar é como esse palhaço se apresentava lá nos anos 70, que tem aquele nomezinho que agora eu esqueci o nome que aparece num dos lugares do stand-up. Seria o nome desse palhaço. Então, tem essas referências também ali, como teria sido a inspiração também do diretor, trazer um pouco desse palhaço que usava aquele tipo de maquiagem de boca, o azul também embaixo dos olhos. E eu não conhecia essa história, mas nas pesquisas acabou aparecendo para mim. Então, achei aqui o trecho que eu queria, o que o Jung fala, né, da sombra, né? Então, ele fala o seguinte: a sombra é uma passagem apertada, uma porta estreita de cuja construção dolorosa ninguém é poupado quando desce ao poço profundo. Pois o que vem depois da porta é, surpreendentemente, uma extensão ilimitada, cheia de incertezas sem precedentes, aparentemente sem dentro e sem fora, sem acima e sem abaixo, sem aqui e sem ali. Sem meu e sem teu, sem bom e sem mal. É o mundo da água, onde toda a vida flutua em suspensão. Né? Quer dizer, é algo aterrorizante, porque ele é algo totalmente disforme, totalmente sem fronteiras. Né? Sim. E aí fica a pergunta, né? Quer dizer, sem contenção, não é, Cissa? Sem contenção. Sem contenção. É o que o Nietzsche chama de dionisíaco, né? Né, em oposição a Apolíneo, né? O Apolíneo, que está ligado aí à consciência, né? O Apolo é o deus da forma, da beleza, né? E o Apolíneo é o da dissolução, né? Né? Seja pelo vinho, seja pelo carnaval, né? Seja por esta falta de limite entre eu e o outro. Quer dizer, é a destruição do ego mesmo. Né? Sim. E aí, né? Eu fiquei pensando, né? Será que o Arthur Fleck tinha escolha, né? Será que ele poderia não se tornar o Coringa, né? E na verdade, assim, ele não ele teve uma vida que não deu para ele a possibilidade dele ser um pouco mais forte, um pouco mais resiliente, né? Então, realmente, eu acho que ele não desenvolveu condições de enfrentar. Né? Por uma questão de sobrevivência, teria sido melhor ele ficar só na sombra, na persona. Na persona. Né? Na persona. No feliz. Feliz, meio superficial. Mas a hora que ele amplia, ele se perde, ele afunda completamente. Né? E aí, como eu falei para vocês, uma maneira da gente lidar com a sombra, né? Além dos sonhos, né? É também a arte. E aí eu peguei aqui 2 poemas do Álvaro de Campos, né? Que eu acho que eles mostram como lidar com isso, né? De alguma maneira. Então, um deles é o poema em linha reta, né? Os 2 são do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Sim. E esse poema em linha reta, ele é essa crítica à sociedade, né? A esta sombra coletiva, né? Porque eu não vou ler a poesia toda, porque já está tarde, mas, né? Começa assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Né? Então, isto é uma dissociação coletiva, né? Da sombra. Né? Sim. Tem um trecho aqui que ele fala: toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia,
que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os hoje me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Né? E continua. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Sim. E é uma poesia bastante pessimista, vamos dizer assim. Né? Sim. Aí a outra, que eu acho que é um pouco mais otimista, é a Tabacaria, né, do Álvaro de Campos também, que começa bem sinistra, né, bem identificada ali com a sombra, na verdade. Né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Aí vem a parte boa. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Né? E aí ele continua, né, numa fala em tom menor, né, bem pessimista, né? E aí ele fala... A Rosana está dizendo que adora suas referências. Tem umas coisinhas para falar antes de você terminar. Tem uns comentários aqui, tá, Cícera? Bom. Mas é tão linda essa poesia, dá vontade de Não, ler é para você toda, falar a poesia, dá tempo. Não, dá tempo, é para você falar. É para você falar. Bom, vou pegar aqui, vai só um pedaço então. Não vou ler ela inteira, porque ela é muito comprida. Não, o que você quiser. O Instagram espera a gente, dá tempo. Bom, aqui lá. A Maria Máxima falando que adora tabacaria. Adora o poema Tabacaria. Então, ele fala assim, mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com desconforto da cabeça mal voltada. Não é bom esse pedaço. Esse aqui. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de fronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície, sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Então, isso aqui é o que o Nietzsche chama de niilismo. Nada vale a pena. Eu não quero mais nada. Eu vou morrer. A rua que eu vivo vai morrer. A cidade que eu vivo, o planeta, né? Então, isso é um niilismo, que assim, nada mais importa. Né? E para o Nietzsche, isto é a grande maldição que pode acontecer para o ser humano. E aí, isso é que é bonito no poema, porque depois desta fala totalmente niilista, ele vem, né? Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco, quer dizer, ele saiu deste mental negativo e ele veio para a vida. E ele começa a imaginar, né? Esse homem que está lá, o que ele foi fazer lá? Né? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Então, ele sai do niilismo, ele volta para a vida e ele vai para a ação. Eu vou escrever os meus versos. Quer eles tenham valor ou não, quer eles morram ou não. Né? Sim. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria. E gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações. E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Quer dizer, não se perca nos seus pensamentos. Vai para a vida. Vai para a ação. Vai para a ação. Vai para a vida. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Então, agora já é imaginando, já é o sonho, né? Ele está usando o pensamento de uma outra maneira. Sim, né? Ativo, né? Ativo e abrindo para outras possibilidades, em vez de ficar enfiado. Então, isso assim, ele está entrando em contato com o self,
sabe? Sim, Tudo é sim, bonito, tudo é possível, né? Ou tudo vale a pena. sim. Visto isto, levanto-me da cadeira e vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal e nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. É maravilhoso. Fantástico, é maravilhoso. Sim, sim, sim. É isso É aí, a é a vida vida, gente. acontecendo, É né? isso que está aí, é isso que vale a pena, é com isso que eu tenho que lidar, né? Então, Sim, infelizmente, para o Arthur Fleck não apareceu isso e nem ele tinha condições de ver, né? Porque ele sim, viveu uma vida tão falsa, com uma história falsa, e ele veio fraco e pouco resiliente. Mas, assim, ele acabou se identificando com esta coisa absolutamente destrutiva e caótica, né? Sem limite e sem regra. sim. Ó, então, olha, só para registrar aqui, até pelo que você está dizendo, a Maria Máximo faz uma pergunta. Tem pessoas que falam que todos têm escolha. Eu não acredito. Só se fosse acolhido, você não acha? O ambiente faz muita diferença, né? É assim, aquela ideia que eu já falei várias vezes aqui, mas eu tomo isso como uma máxima mesmo, né? Se você fala com a saúde do indivíduo, se você fala com a possibilidade do indivíduo, né? Isso ajuda o indivíduo a florescer, né? A ir atrás dessas coisas. O que o Fleck teve foi só ele só apanhou. Ele não teve uma palavra de estímulo, ele não teve nenhum amor de mãe, ele não teve nada. Então, ele já veio em desvantagem. E ele Sim, encontrou um ambiente que não ofereceu para ele essa possibilidade, né? sim, Então, assim, talvez ele tivesse a escolha, mas ele não teve as condições, né? sim. E tem uma conversa acontecendo, rolando aqui, olha, Adriano perguntando, tinha algum deboche no Coringa? Aí teve essa pergunta da Maria Máximo, também a Paula comentando que a acolhida, os relacionamentos, a vida podem iluminar esses caminhos sombrios da alma. Acima, Frederic comentou a questão do poder. Enfim, tem vários. O filme ele suscita e a sua análise, né, com todas essas referências que você Ai, traz, porque gente, todo isso mundo aqui está dava aqui. para falar 3 horas, 4, 10 horas a respeito, né? Eu fiz É, uns recortes aqui e passando bem por cima aí do Fernando Pessoa, ele que me perdoe, né? Passando um pouco por cima aí do Jung, mas é um filme muito denso, muito profundo, e eu acho que ele incomoda. Né? Eu sim, assisti a sim, primeira vez o Coringa, eu gostei demais, mas eu falei para mim, eu não vou assistir de novo esse filme, não quero, né? Aí assisti de novo para fazer a live, né? sim, Mas ele é um filme que incomoda mesmo, né? E, muito, muito. e, e isso, É né, difícil a Adriano, que você gente. pergunta, tem o deboche no Coringa? Tem, ele debocha de tudo. Ele não leva mais Sim, nada a sério, mais nada. Tudo é sim. algo, é isso, ele desumaniza o mundo. Nada mais tem Aquelas, valor. o deboche dele, naquele momento em que ele mata o Murray, que ele está sentado e ele olha, né, de lado assim, né? Aquele deboche é um momento também muito impressionante da atuação dele, né? Ele transmite mesmo isso, né? Olha, tá vendo? Você debauchou de mim ali no momento que você mostrou meu vídeo, e agora olha você aí, E né? ele é muito reativo, né? Quer dizer, É, ele está reagindo mesmo contra, né? E uma coisa interessante também é que ele fica ensaiando como é que ele vai se apresentar no programa, né? Quer dizer, imitando alguém. Aí você vê assim como ele é vazio, como ele não tem referência, né? Como ele é a raiva pura ali, destrutiva, né? E o deboche aí faz parte disso, né? Faz parte disso. sim. Né? E a Rosana está sugerindo para você assistir The, que é também com o Joaquim Phoenix. Eu não assisti ainda. Adoraria ouvir sua leitura sobre esse filme. Ah, tá, tá. Bom, vou ver. É Bo, Bom, eu não sei exatamente Bo. vamos Mas, ver. olha, excelente
live, esse lindo final, sensacional. Gosto quando fala do Filho de Deus. Aula bacana, como é bom ouvir pessoas inteligentes, o Adriano dizendo. Parabéns, gostei da live, live excelente. Pessoal, olha, e fica salva no Instagram para rever, tá? Até tirar outras referências, anotar de novo alguma coisa que tenha perdido. Fica depois também no YouTube da Casa da Barão e tem o podcast também, que a gente divulga no Insta da Barão. A Cissa trouxe as referências dos poemas, que também a gente vai colocar lá nas descrições, referências do Jung, Vida e Obra, Anísio da Silveira, O Homem e Seus Símbolos. As referências do Jung, para quem se interessar e se aprofundar mais, porque eu dou uma pincelada super genérica, né? São duas obras muito acessíveis, né? O da Anísio da Silveira é um livrinho pequenininho assim, que dá uma boa ideia desses conceitos principais, e O Homem e Seus Símbolos ele foi publicado póstumamente. Então tem uma parte escrita pelo Jung e outra parte escrita por outros autores, mas é para o público em geral, assim. Então, sim, são obras muito acessíveis, muito interessantes. O Homem e Seus Símbolos é maravilhoso, o que tem de referência cultural ali, né? E eu deixei um artigo também, que é em inglês, que faz esse paralelo do Jung, o Nietzsche, e o Nietzsche na leitura, né, do Joker, né? Do Coringa. Né? Sim, é muito interessante, vai falar bastante dessa questão do niilismo aí, que aqui eu passei assim muito rapidamente. Tá, né? Tá bom. A gente vai colocar lá O Chico está pedindo aí o Coringa 2. Não sei. Coringa 2, podemos pensar no Coringa 2. Adorei a aula, gratidão, ficaria horas aqui com vocês, adorei. Obrigada a todo mundo, viu? Eu também fico aqui com a Cissa horas. Né? Lembrando, por isso que na outra live eu falei, olha, nossa professora, nossa mestre. Né? Muito obrigada, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E, de novo, né, eu espero que isso traga aí algum proveito para a vida de vocês. Presta atenção nos sonhos, vê o que os sonhos estão trazendo. Sabe Sim. que eu, preparando essa aula, eu tive um sonho completamente arquetípico, assim. Completamente arquetípico, que eu ia para o centro da cidade e ia ficando uma coisa escura. E, de repente, cheguei num lugar cheio de pedras antigas, é completamente arquetípico. E eu fiquei, assim, tomada por esse sonho, sabe? Vários dias. E isso acontece. Quando você tem esses sonhos com essas mensagens mais profundas, aquilo te pega e fica Sim. ali com você, sabe? Querendo ser elaborado, né? Sim, sim. Então... a gente tentar acolher. A nossa cultura não... né? Não tem muito esse olhar para o sonho, né? Ainda. A gente olha o sonho... Não tem. Não tem olhar para dentro. Nossa cultura não tem olhar para dentro, é para fora. É persona. Né? Aí, de vez em quando, Sim. vem uma sombra enlouquecida. Por quê? Porque não tem espaço para ser trabalhado, né? Não tem. Bom, pessoal, a gente vai ter que encerrar. Eu não queria não, mas a gente vai ter que encerrar. O pessoal continua comentando aqui. O Adriano também pedindo... Explica onde que ficam as referências, Tânia. As referências vão ficar no próximo post que a gente vai colocar. Agora, salvando a live, eu já incluo lá as referências, que a gente salva a live agora. A Cissa vai salvar, porque eu não consegui chamá-la, ela que me chamou. Tá. Então a gente complementa lá, até no máximo amanhã, e depois também fica no YouTube, Casa da Barão, Psicologia e Cinema, lá no canal do YouTube, que também nos nossos posts a gente coloca os endereços direitinho, tá bom? Live semana que vem? Não, mês que vem, olha aí, Thaís Vilhena. Se os meus filhos vão te falar, viu? Um que é o monitor, outro que é live semana que vem. Tô velhinha, gente. A Thaís Vilhena sabe do potencial. Obrigada, gente. Soraya também agradecendo, todo mundo agradecendo. Sonha muito a Maria Máximo, sonhei em meio a selva com elefantes. Olha só, depois
muito se pode, né, refletir também aí sobre isso. Maria Máximo, vai pensando aí, vai olhando para esse seu sonho. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada, Cissa, mais uma vez por essa live e a gente volta no próximo mês. Vamos ver qual vai ser a sugestão da Cissa, tá bom?